Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 31 de janeiro, está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou?'" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de um trecho grande do Evangelho e um trecho muito bonito. Jesus ele está vindo de uma viagem, atravessando o lago e logo ao chegar às margens, ele já encontra uma multidão que o espera. E dentro dessa multidão, ele encontra 2 personagens que se destacam no Evangelho de hoje. Jairo, que era chefe da sinagoga local, que estava com a filha muito doente e foi ali pedir a ajuda do Cristo. A outra personagem que é destacada é uma hemorroíça, ou seja, uma mulher que sofria por conta de doenças hemorrágicas. Ela tinha muitas hemorragias, ou seja, perdia muito sangue. Isso, além do problema físico, além do problema de saúde, significava para a cultura da época que ela era uma mulher impura. Porque quando um ser humano, na visão da época, tinha contato com o sangue humano, sangue de animais,
esse ser humano, ele precisava ser purificado, porque tocar o sangue fazia com que aquela pessoa ficasse impura. Então vocês imaginem a situação de uma mulher que está toda hora tendo hemorragia, toda hora perdendo sangue. Ela está, além de com uma doença física, ela está sendo considerada e provavelmente ela se via como uma pessoa impura. E se era impura, era indigna, lhe faltava a graça e a presença de Deus. Os dois personagens, a hemorroíça e Jairo, fazem parte da multidão. Mas eles são destacados da multidão porque eles não estão ali sem forma, sem identidade, como quaisquer pessoas ali. Eles estão ali prontos para terem um encontro pessoal com Cristo. E a fé dos dois é destacada. Essa abertura para o encontro pessoal vem por meio da fé, que por um lado é dom de Deus, por outro lado é uma virtude que nós podemos cultivar para que Deus faça com que ela aumente na nossa vida, no nosso coração. Esses dois, por meio da fé, vão com muita confiança pedir a Jesus algo que era considerado muito difícil. No caso de Jairo, a cura da filha, depois a situação fica ainda pior, porque ao longo da história chega a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. Então o pedido seria, se Jairo fizesse, um pedido, uma expectativa ainda mais complicada, que seria uma ressurreição. A menina já morreu, ela teria que voltar a viver. E a hemorroíça, certamente com muita vergonha e também porque era considerada uma pessoa impura, foi escondida na multidão, mas mesmo assim teve um encontro pessoal com Cristo. Uma coisa que é interessante é que tanto a hemorroíça que foi curada, como a menina que foi ressuscitada, tem em comum o número 12. A menina tinha 12 anos e aquela mulher sofria com aquela doença também há 12 anos. E Jesus quis curar as duas. E uma coisa que eu queria propor para a nossa meditação, além de contemplar a beleza de toda essa passagem, a compaixão de Jesus, o modo como ele olha cada pessoa, convido você na sua Lécio Divina, na sua oração diante da palavra de Deus hoje, e contemplando cada detalhe da passagem. A aflição de Jairo, a fé da hemorroíça, mas ao mesmo tempo a vergonha dela em se aproximar, em ter que estar muito escondida. A compaixão de Cristo, Jesus comovido de certo modo diante da fé dos dois e se alegrando em trazer cura e salvação para aquelas realidades dolorosas, sofridas, um pai que perdia sua filha, uma mulher doente considerada impura, indigna. É uma cena de muita beleza que vale a pena você contemplar. Mas, para além disso, eu queria propor um ponto para a nossa reflexão, que é o seguinte. Jesus, ele faz duas curas no Evangelho de hoje que parecem muito improváveis. Primeiro, trazer vida a uma menina que já tinha morrido. Segundo, curar uma mulher doente há 12 anos e considerada impura. E qual é o ponto que eu queria propor para a nossa reflexão? Muitas vezes, assim como Jesus, nós nos deparamos, durante o nosso apostolado, durante o nosso serviço, a nossa evangelização, com pessoas que também muitas vezes são consideradas como pessoas que não têm solução para aquela situação. Do mesmo jeito que Jesus se deparou com uma menina morta e com uma mulher doente e impura, nós também podemos nos deparar com situações e com pessoas em situações muito difíceis, muito complicadas. Pessoas que socialmente ou até numa visão mais moralista são consideradas como indignas, como sem jeito, como sem solução. Eu lembro, por exemplo, dos ministros de pastoreio que recebem no seu grupo pessoas muito difíceis, pessoas com sérias desordens afetivas, na sexualidade, também desordem no seu caráter, pessoas que têm dificuldade de conviver com as outras. Como é que tem sido o nosso olhar para essas pessoas que são difíceis, que estão numa situação complicada para a gente evangelizar, às vezes até para a gente conviver? Será que o nosso olhar é o olhar farisaico, julgador,
olhamos para aquela pessoa como um problema a mais na nossa vida, um problema para o nosso grupo, um problema para o nosso ministério, um problema para o nosso serviço, simplesmente como um peso? Ou será que nós olhamos para aquela pessoa como alguém que merece ser amada, socorrida, evangelizada, que precisa encontrar salvação? Será que nós nos alegramos quando a gente percebe assim, eita, essa pessoa numa situação tão difícil e ela veio procurar um grupo de jovens, veio procurar um grupo de casais, veio procurar um projeto de ação social? Que maravilha ter a oportunidade de evangelizar essa pessoa. Será que nós nos alegramos com isso? Será que nós temos os sentimentos de Cristo diante de pessoas nessas situações? Vamos fazer hoje a nossa meditação, porque nós somos chamados a ser configurados ao Cristo ressuscitado, ter os mesmos sentimentos que Ele e, consequentemente, as mesmas atitudes e posturas que Ele tem, também diante dessas pessoas, muitas vezes consideradas sem jeito, sem solução, impuras, indignas. Qual é a nossa posição? Como é a nossa vida, a nossa postura diante dessas pessoas? Que a Virgem Maria interceda por nós, para que diante delas e sempre nós sejamos semelhantes ao Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.